ANCC. Aos 17 de dezembro do ano de 2015, atendendo o edital de convocação de 2 de dezembro do ano de 2015, aqui no Hotel Parque da Costeira, localizada na Avenida Senador Dinarte Marez, bairro Ponta Negra, Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Estão reunidos os associados da Associação Norte Rio-Grandense de Criadores de Camarão, nos termos do Estatuto em vigor, para deliberarem sobre as seguintes pautas. Teremos abertura, em seguida, a prestação de contas da ANCC-CPR, logo após, a eleição da mesa diretora da ANCC para o biênio 2016 e 2017, a ação declaratória Agrocil Vil Pastoril, a lei Cortez Pereira e o encerramento. Para compor a mesa, convidamos as seguintes personalidades: o senhor presidente da Associação Nacional dos Criadores de Camarão, senhor Orígenes Monte. A associação, o senhor presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, senhor Itamar Rocha. O senhor Pedro Fernandes, presidente da Copercan. A senhora Aida Cortez, viúva do saudoso Cortez Pereira, o homem que dá nome à lei. O senhor presidente recebendo a senhora Aida Cortez na solenidade de hoje. A senhora advogada doutora Letícia von Sostens. O senhor professor Cortez, representante da Secretaria Estadual da Agricultura e Pesca, conhecida como SAP. Nesse momento, ouviremos as palavras do senhor presidente na Associação Norte Rio-Grandense dos Criadores de Camarão, senhor Orígenes Monte Neto, saudando e fazendo a abertura oficial da solenidade na tarde de hoje. Declaro aberta a Assembleia Extraordinária da ANCC e queria agradecer a presença de todos vocês, principalmente os integrantes da mesa, professor Cortez, que acompanha a pesca e a aquicultura há tanto tempo, meu querido e dileto amigo Pedro Fernandes, presidente da Copercan e futuro vice-presidente da ANCC, a partir de logo mais, e se o povo quiser, claro. Itamar Rocha, meu amigo, presidente da ABCC, Aida Cortez, que hoje é a grande homenageada do dia, com a lembrança da semente da cassicultura nacional do Rio Grande do Norte, que é o falecido ex-governador Cortez Pereira. Doutora Letícia, minha amiga de longas datas e assessora jurídica, a quem eu agradeço a presença. Muito bem, senhores. Eu queria, inicialmente, depois desses agradecimentos, fazer um agradecimento público às autoridades estaduais que têm feito toda uma contribuição para o nosso setor, aos parlamentares da Assembleia Legislativa, e, ao mesmo tempo, fazer um comentário sobre o ano de 2015 e perspectivas para 2016. Tivemos, no ano de 2015,
alguns episódios marcantes que foram, de alguma maneira, benéficos, nos preparando para anos seguintes. A extinção do Ministério da Pesca foi como se uma orfandade. Ficamos órfãos de um órgão que nos representasse na esfera federal. Mas é uma questão somente retórica e teórica, porque nunca tivemos o completo apoio do Ministério, lá em Brasília, como ele tinha sido concebido. Ou seja, o Ministério da Pesca, feito para fomentar o desenvolvimento da pesca e aquicultura, de fato, se viu muito mais para proselitismo político e moeda de troca do governo federal. Eu quero dizer com isso que esteja satisfeito com a extinção do Ministério, não. Nós sentimos bastante. Mas acontece que a ministra Cátia Abreu, ministra da Agricultura, que substitui as funções do Ministério da Pesca, nos deu um alento de esperança muito grande. E sobre esse assunto, eu acredito que Itamar vai ter seus comentários em relação às reuniões que tivemos em Brasília. Tivemos também umas questões endêmicas de viroses que surgiram nos viveiros. E essas questões de NIM, de mancha branca, muito afetaram realmente a economia do Estado, a economia do cassinicultor. Mas fizeram com que o aprendizado fosse maior, mais rápido, e promete muito os anos seguintes. O que aconteceu com todos os países onde houve a endemia de mancha branca. Ou seja, a produção aumentou, a eficiência aumentou, foi mais tecnificada, é claro, mas promete o ano de 2016 e os anos seguintes. Nós tivemos alguns problemas com os órgãos ambientais. De fato, nós tivemos. Todos se lembram da perseguição que nós sentimos e tivemos que entrar com ação declaratória e tal. Mas a parte positiva nessa área ambiental foi a aprovação, a sanção da Lei Cortez Pereira, que para o cassinicultor deu uma segurança muito grande, uma segurança jurídica que estava faltando uma adaptação da legislação estadual para o novo Código Florestal. Ou seja, tivemos no ano 2015 períodos, fases, eventos não tão bons, mas estamos ganhando força para enfrentar o futuro e crescer no futuro. A atividade é assim, desde muitos anos, que não é novidade para o cassinicultor enfrentar essas dificuldades, e a superação faz parte do jogo. Superaremos também essa questão. Hoje nós temos uma mentalidade que está surgindo no Brasil, que é uma mentalidade mais progressista, uma mentalidade menos preservacionista, vamos dizer assim. E esta mentalidade vai vigorar em 2016, tanto na área econômica, como na área política, como na mentalidade. Acredito prontamente, acredito piamente, de que sem o desenvolvimento, sem o progresso, não teremos salvação. A NCC é parceira da ABCC, da Copercan, a NCC é parceira dos fabricantes de ração, dos laboratórios, dos frigoríficos que processam camarão e das fábricas de insumos, fornecedores, representantes. Nós temos que fortalecer esta parceria. Não queremos divisão, não queremos afastamento de ninguém. Pelo contrário, queremos que todos fiquem juntos, porque se nós juntos temos nossas dificuldades, imagine com questões internas. Nós temos piamente a confiança de que a união de todos os players, de todos os atores dessa peça, esta união é fundamental para que a gente supere as dificuldades, que não são poucas. Em relação à questão da tecnologia, do manejo dos cultivos, todos nós sabemos que isso tem evoluído de uma maneira muito forte.
com o uso de probióticos, com o uso de estabilizadores de pH, com cobertura de viveiros, e está aí a tecnologia aberta e disponível para todos enfrentarem. O ano 2016 promete. Eu quero deixar uma mensagem de confiança e dizer o seguinte, que cada vez mais nós estamos nos aproximando do sistema da agricultura, da FAERN, da Federação da Agricultura do Rio Grande do Norte. Estamos nos aproximando do sistema CNA, que é a Federação Nacional da Agricultura, do SENA, que estão muito bem nos acolhendo na pessoa de Zé Vieira, que deverá chegar mais tarde, que é o presidente da FAERN e vice-presidente do Conselho da Confederação Nacional da Agricultura. Será uma das metas do ano de 2016, será exatamente esta aproximação com o setor do agronegócio. Esse setor tão pujante que leva o Brasil a se destacar nas estatísticas mundiais. Outra coisa que temos que fazer, que procurar, além da união, além da aproximação com a FAERN, neste ano de 2016 e 2017, afinal é um biênio, o mandato dessa diretoria que se elege hoje, deverá se eleger hoje, desculpe, a gente ter um fomento maior à questão da união. Veja só, sem querer ser repetitivo, nós temos desafios imensos. A própria Lei Cortez Pereira, ela precisa de um empurrãozinho para pegar. Ela já está ligada, mas ela precisa ganhar velocidade. Conversando ontem com o desembargador João Rebouças, ele se prontificou a coordenar um seminário estadual de discussão sobre o Código Florestal e Lei Cortez Pereira, onde seriam chamados membros do Ministério Público, Escola da Magistratura, órgãos ambientais, todos eles, Ministério Público, produtores, e claro, e academia. Por que isso? Para que a lei seja conhecida do grande público, dos professores, dos julgadores, do Ministério Público, enfim. Aceitei prontamente essa disposição do desembargador João Rebouças, que é uma figura proeminente no direito do Rio Grande do Norte, e vamos discutir com Letícia, nossa assessora, com Pedro Fernandes, e teremos, com certeza, o apoio de Itamar, na BCC, e faremos esse grande seminário, esse grande fórum de discussão do Código Florestal e Lei Cortez Pereira, o mais breve possível. Tivemos uma decepção, mas o fato é que a FENACAM foi para Fortaleza, e o Rio Grande do Norte perdeu um evento de grandeza internacional com a saída da FENACAM para Fortaleza. Não vamos discutir os motivos, são coisas que fogem ao nosso controle, mas pretendemos, junto com a ajuda do deputado Gustavo Carvalho, e ontem, pessoalmente, falei com o governador Robson Faria, ele prontamente apoiou a ideia de fazermos uma feira, um evento estadual de carcinicultura. Novamente, vamos contar com o apoio da BCC, novamente vamos contar com o apoio da Copercan e de todos vocês, e faremos, não com a grandeza e a dimensão da FENACAM, mas teremos uma festa estadual do camarão dentro da programação anual. Bem, entre outras coisas que você sabe que cada dia se solta um leão de uma jaula e os carcinicultores têm que sair correndo atrás para matar, não é? Nós não podemos dizer qual é a nossa agenda do dia de amanhã, porque aparecem coisas inusitadas, os mais díspares da nossa agenda possível. Mas a nossa intenção realmente é, contando com a ajuda de vocês todos, unir e fazer progredir a carcinicultura do Rio Grande do Norte, contribuindo com a carcinicultura brasileira. Nós tivemos dificuldades terríveis em relação aos órgãos ambientais e propusemos
na Justiça uma ação chamada Ação Declaratória, que a doutora Letícia irá tecer comentários. É uma ação onde o prejudicado se sente no direito de perguntar ao seu juiz: seu juiz, a lei diz isso e o órgão fiscalizador não está entendendo dessa maneira. Eu queria que o senhor declarasse que a lei realmente é favorável a nós. Então, é uma ação de muita importância, está correndo na Justiça e lograremos êxito com certeza. Isso aí será objeto da fala de doutora Letícia, que é um ponto muito específico e importante para a gente. Nós teremos hoje também, dentro da formalidade da nossa Assembleia, uma prestação de contas que está disponível no site, mas que será feita uma demonstração aqui agora, para que a Assembleia aprove ou desaprove, é claro. E também teremos hoje a eleição para o próximo mandato da diretoria da INCC. Bem, eu peço a Larissa que faça a demonstração da prestação de contas, né? E depois a doutora Hélia fará a condução da eleição, por favor. E, dito isso, eu queria já agradecer a presença de todos vocês e espero que todos tenham um pensamento positivo e nós vamos crescer e ser felizes em 2016. Muito obrigado. E essas foram as palavras do senhor presidente da Associação Norte Rio Grandense dos Criadores de Camarão, dando boas-vindas a todos os participantes desta Assembleia. E lembrando que a Lei Cortês Pereira, criada por iniciativa do deputado estadual Gustavo Carvalho, foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Robinson Faria, promovendo o fomento, proteção e regulamentação da carcinicultura do estado do Rio Grande do Norte. Nesse momento, convido a senhora engenheira de pesca, Larissa Mendonça, a qual fará a prestação de contas da NCC CPR. Oi. Marcelo, por favor, pode passar? Bom, como foi falado, eu vou fazer um resumo aqui das despesas de 2014 e 2015, os 2 últimos anos da gestão de Orígenes, onde podemos ver que no ano de 2014 tivemos uma despesa aproximadamente de R$390 mil, e no ano de 2015, não está dando para ver aí direito, Marcelo. No slide, acho que é ali na... Pronto, como eu falei, o ano de 2014 foi aproximadamente 390 mil e no ano de 2015 foi aproximadamente 260 mil que foi gasto nas despesas fixas, que é aluguel, internet, telefone, funcionário, entre outras eventualidades que aconteceram. Pode passar. Suba mais para aparecer o total.
Pronto. Tem como passar o slide e deixar esse que todos estão vendo aí, que foi aproximadamente 260 mil, que foi gasto no ano de 2015. Pronto. Aí, então, é um resumo da receita. No ano de 2014, a gente teve uma receita de aproximadamente 190 mil de CPR, 46 mil aproximadamente da arrecadação arrecadação e contribuição que recebemos para o stand da NCC durante a FENACAM, que podemos dizer que dentro desses 46 mil está 23 mil que foi um patrocínio do SEBRAE, e o restante foi entre os produtores do Rio Grande do Norte que contribuíram. Desde já agradeço pela contribuição que vem fazendo para o nosso stand, para o stand ocorrer com sucesso, como vem acontecendo nesses últimos anos. Esses 160 mil foi uma arrecadação também feita pelos produtores de camarão com a ação Agrocivil Pastoril. O valor dessa ação foi de 200 mil. Conseguimos arrecadar 160, onde 20 mil foi repassado da NCC e os outros 20 mil da BCC. 48 mil arrecadado foi da contratação do escritório Silveira Dias, também para a ação Agrocivil Pastoril. O valor dessa ação foi de 50 mil, o restante a NCC cobriu, totalizando assim aproximadamente 450 mil de receita no ano de 2014. No ano de 2015, tivemos de CPR uma receita de 113 mil aproximadamente, 114, 25 mil em relação ao stand da NCC na FENACAM. Lembrando que esse ano não tivemos o apoio do SEBRAE, por isso podemos ver aí a queda, né, do recurso. Isso, obrigada, Itamar. Lembrando que no ano 2015 o repasse está contando até outubro, visto que o mês a gente recebe o repasse no final do mês seguinte. Então, estamos para receber o mês de novembro, agora no final de dezembro e assim por diante. Então, totalizando assim, no ano de 2015, 140 mil arrecadados, somando o stand da NCC com a CPR. Na tabela abaixo, podemos ver aí que no ano de 2013, tivemos um saldo de R$ 68.691,92. No ano de 2014, tivemos um saldo de R$ 54.823,03. E coloquei em destaque aí que hoje, no ano de 2015, hoje, 17/12, o saldo da NCC está negativo. A gente tivemos uma receita de 140 mil e as despesas, vocês podem ver que estão aí acima do valor que arrecadamos, que recebemos durante o ano. Então, está um saldo negativo de menos R$ 116.472,64. Concluindo, se a gente somar o saldo de 2013 e 2014 com o saldo negativo de 2015, o saldo atual, deste momento, 17/12, da NCC é R$ 7.042,31. E lembrando que temos novembro e dezembro para receber ainda. Pode passar. Bom, como a CPR é nossa fonte principal de receita, eu quis dar um destaque maior. Esse gráfico está mostrando o quanto foi repassado em real por cada fornecedor. Então, na legenda temos aí a Presense, Malta Cleite, do Grupo Em Vivo, Aquavita, Guabi, Copercan e IRCA. Podemos ver que a Presense e a Malta Cleite são as duas empresas, as duas fábricas de rações que contribuem mais, tanto no ano 2014 como no ano 2015. E outro destaque também que damos aí é que do ano 2014 para 2015, caiu praticamente metade do valor que foi repassado da CPR. Pode passar.
Esse gráfico é mostrando mais ou menos o que foi dito no gráfico anterior, sendo que em porcentagem. O Grupo Invivo, então, a gente recebeu do Grupo Invivo 77% da arrecadação que foi feita foi da Malta Cleito e da Presença. Essas outras empresas que estão em destaque nos balões vermelhos são fábricas de rações que participam do setor da cassinicultura, mas que não contribuem de forma nenhuma para a NCC, para a Associação do Rio Grande do Norte. Pode passar. E o gráfico passado foi no ano 2014. Esse é o mesmo gráfico, sendo do ano 2015 até o mês de outubro, onde o Grupo Invivo, Malta, Cleito e Presença continua sendo a empresa que está repassando mais, com 70%. Nutreco, Polinut, Guabi, Integral Mix, não repassa. Você podia voltar só um slide aí, Marcelo, para eu fazer uma observação? Se eu estiver errada, Pedro Fernandes, foi em 2014 que você começou a fazer sua ração, né? Pronto. A ração da Copercam, ela foi fabricada, começou a ser fabricada em 2014, e em outubro de 2014 começamos a receber a arrecadação, né? A CPR começou. Pronto. Aí, em outubro a gente já começou a receber a CPR da Copercam. Então, aí no valor de 3%, representando o ano 2014, e no ano 2015, 14%. Pode passar. Bom, é isso, a apresentação de contas e a CPR da NCC. Obrigada. Aproveitar para fazer um comentário a respeito da prestação de contas. Essa redução da arrecadação é reflexo exatamente daquilo que eu falei antes, a questão das endemias que nós estamos enfrentando e que vamos ter que procurar uma maneira de resolver isso aí. Nós temos agora, com essa nova administração, a figura da Secretaria Executiva, que eu queria apresentar, a doutora Hélia Barros, que vai nos acompanhar na condução administrativa e financeira, e acredito que com uma participação mais efetiva da associação, nós teremos um superávit no próximo ano. E queria comentar também o seguinte, que algumas dessas despesas, principalmente a questão de advocatícia, de honorários profissionais de advogados, o dinheiro está provisionado já para a BCC fazer o pagamento, mas ainda não foi gasto. Ou seja, nós adiantamos a provisão, já está na conta da BCC, vamos dizer assim, mas são recursos que ainda não foram devidamente pagos, porque ainda não chegou a hora de pagar. Alguma dificuldade que a gente possa um dia vir a ter, vamos recorrer a essa verba, com certeza. E, bem, em relação à prestação de contas, vai ficar disponível no site para análise e também na própria escritório da BCC para tirar qualquer dúvida. E será uma prática, deverá ser uma prática, terá que ser uma prática, mais a miúde essas prestações de contas. Vamos estabelecer um sistema de comunicação, a doutora Hélia vai fazer isso, para que todos os associados tenham um acesso mais rápido e mais efetivo a partir de agora. Era isso que eu tinha a dizer. Foram as palavras do doutor Orígenes Monte Neto, reforçando a prestação de contas, agradecendo à senhora Larissa Mendonça, engenheira de pesca, pela prestação de contas. Nesse momento, eu queria só lembrar aqui aos colegas cassinicultores o seguinte: apareceu ali Copercam como produtora de ração. Eu acredito que um grande número de cassinicultores do Rio Grande do Norte não conhecem o programa da Copercam, porque, afinal de contas, nós não somos produtores nem vendedores de ração. Nós decidimos por entrar nessa área de produzir ração, porque, enquanto produtores, nós sempre sentíamos uma dificuldade muito grande de saber o que é que estava contido em cada ração. E fomos habituados a uma relação com os vendedores de ração, com os consultores,
E tínhamos sempre um parâmetro para definir a nossa preferência, que era o teor de proteína. Então, se a ração tinha 35% de proteína, nós nos sentíamos satisfeitos. E sempre procuramos identificar o que é que tinha, de fato, a ração, cada tipo de ração que consumíamos, e se essas rações atendiam ou não às necessidades nutricionais do camarão. Com a chegada de Bernard Devres, que tem uma experiência de muitos anos, 30 anos aí em formulação de ração, nós passamos a fazer o seguinte: pegamos as rações que estávamos usando e mandamos fazer análise na Holanda, na Alemanha, na França e aqui no Brasil. Para surpresa nossa, as rações que nós usávamos em grande quantidade, na larga maioria, elas não atendiam às necessidades nutricionais do camarão. Bom, e aí o que fazer? Conversar com cada fábrica para ver se resolveria o problema, a dificuldade seria grande, porque esse diálogo ia, com certeza, se perder num espaço vazio e nós não íamos encontrar um denominador comum. Então, resolvemos formular a nossa ração. Formulamos a ração e procuramos uma parceria com uma fábrica para que ela produzisse essa ração. E aí, Bernard formula a ração diante da necessidade nutricional do camarão. Procuramos 3 indústrias e terminamos escolhendo uma pelas condições técnicas da fábrica, pelas condições de logística, pela proximidade aqui com o Natal, e fizemos a parceria com a Guabi naquela fábrica de Goiânia, que infelizmente foi fechada e vendida. Bom, durante o ano que nós passamos produzindo ração, todos os lotes de ração nós armazenávamos uma amostra. Quando foi agora, agosto, nós mandamos repetir as análises dessas amostras nos mesmos laboratórios. Para surpresa nossa, tivemos problema em 2 itens analisados. E esses problemas estavam sendo provocados pela matéria-prima que a Guabi estava comprando, a matéria-prima farinha de peixe, que não continha os requisitos, ou não continha os itens indicados. Trocamos de fornecedor, mas quando nós analisamos a ração, vamos supor, item tal, deveria ser 1, estava em 0,3. Agora, o item continuava, a necessidade de 1, estava 0,7, 0,8. Mesmo assim, nós exigimos a mudança de fornecedor de farinha de peixe. Então, é uma ração que nós temos a segurança do que é que ela está tendo. Nós não somos, a Copercan não é vendedora de ração. Ela fez a ração para atender aos seus associados. Houve uma demanda fora do quadro de sócios, e aí nós não podíamos também deixar de atender, porque, afinal de contas, é uma ferramenta disponível e uma ferramenta que nós conhecemos e que podemos assegurar, assinar aí embaixo. Então, a ração está disponível no mercado. Nós temos 2 tipos, a 35, 2,4 milímetros, e temos a 35, 2,4 milímetros saúde. E agora, no dia 28 de dezembro, nós estamos lançando a 1,6, a juvenil 1,6, com a fórmula da saúde. Como é que é feito o tratamento? Isso aí, qualquer um associado, ou qualquer que não seja associado, queira entender como é feita a ração, nós temos a fórmula aberta com os seus respectivos preços de matérias-primas, tanto de ingredientes quanto de nutrientes. A fórmula, o custo da fórmula. Os custos adicionais, embalagem, frete, custo de fabricação, bom, os impostos, e aí nós definimos o valor que deve ser repassado para a ABCC e a NCC, e como nós temos um controle efetivo sobre o que é produzido e vendido, nós temos um controle efetivo para passar para a ABCC e a NCC.
E a cooperativa recebe como bonificação 3%. Desses 3%, 1% é repassado ao formulador. E a cooperativa recebe 2%. Quer dizer, o nosso interesse não é lucratividade. O nosso interesse é oferecer uma ração que, de fato, atenda às necessidades nutricionais do camarão. Então, quando aparece ali as fábricas de ração e a Copercan, me ensejou essa explicação. A cooperativa ela está oferecendo uma ferramenta que nós consideramos séria, correta, que atende. Aqui tem muita gente já que usa a ração. E não queríamos ter ali, nesse momento, sermos confundidos com fábricas produtoras de ração, que não é o nosso interesse. Ok? As palavras do senhor presidente Pedro Fernandes, presidente da Copercan. Nesse momento, iremos ter a eleição da nova diretoria para o biênio 2016-2018. Foi apresentada a chapa única pelos seguintes membros: diretor-presidente, Orígenes Monteneto. Diretor vice-presidente, Pedro Fernandes Pereira. Secretário, Luiz Solon de Melo Beltrão. Diretor financeiro, Álvaro Acácio de Lima Filho. Diretor técnico, Ana Carolina B. Guerrelhas. Diretor comercial, Newton Varela Bacurau. Diretor de laboratório, a senhora Jaqueline de Medeiros Oliveira Gastelu. Pedimos nesse momento, se tem mais alguma chapa, alguma chave. Se todos concordam. Do jeito que quiser. Pode ser secreto e pode levantar a mão. Aberto. Os que concordam, permaneçam como estão. Boa tarde a todos. Eu queria aqui aproveitar, já que foi dado início ao procedimento da eleição, e falar sobre a instituição da Secretaria Executiva, que Orígenes, que está como presidente, fez o nosso convite. Já como vocês vão votar, saber do que é que a diretoria está se propondo para o novo biênio, né? Então, assim, antes de vocês decidirem ou não, pode-se lançar outra chapa. Tá? Então, a gente está querendo fazer algumas alterações no procedimento, a gente tem tratado disso, a gente está querendo passar quais são o objetivo para vocês, qual é a nossa meta para o próximo biênio, para vocês aceitarem ou não a chapa que aí está, né? A sede vai retornar para Parnamirim por uma questão burocrática de instalação e de conta, para abertura de conta. A gente tem tido alguns problemas, a conta da NCC ainda está vinculada à BCC, e há o interesse e a necessidade de que a NCC caminhe com suas próprias pernas e que a gente possa fazer também o nosso trabalho, como é feito o do Ceará e de outros estados. A gente vai manter a parceria e a eterna gratidão a Itamar, que é o grande colaborador, mas a NCC vai ter a sua estrutura própria. Essa é a proposta para o próximo biênio. Então, a gente está querendo, vai voltar para a sede onde era a Norque, tá? Mas vai ter, lá será a sede, vai ter um escritório administrativo na FAERN. E a ideia é que a gente possa fazer reuniões mensais lá na NORC, a data vai ser estabelecida e vai ser comunicada a todos vocês, e a gente pede a participação de todos aqueles que puderem. A gente sabe que no começo vai ser inicialmente uma coisa tímida, mas as pessoas vão se agregando, e a ideia é a gente juntar o maior número de carcinicultores para que a gente possa realmente ter um fortalecimento do setor. Tá? E nessas reuniões possa ser a troca de experiência. A gente está tentando implementar um novo formato de prestação de contas da NCC. Então, assim, no começo a gente vai pedir informações de cadastramento, de e-mail, para a gente ficar mandando mensalmente, para a gente poder encurtar o nosso caminho de comunicação. Tá? A ideia é essa. Eu conheço muitos carcinicultores, tenho familiares que são do ramo, já trabalhei com alguns em outro momento, mas algumas pessoas aqui são novas para mim, mas eu me coloco à disposição
para acolher as ideias que vocês possam ter, alguma sugestão de coisa. A gente está querendo realmente fazer uma coisa mais próxima, mais acolhedora e ter a participação de todos de uma forma mais efetiva. Porque eu acho que o setor ele não pode estar dividido. Tá? Eu acho que a luta do setor da carcinicultura não é interna, nem de segmentos. A gente tem que lutar contra os órgãos fiscalizadores, contra o meio ambiente, contra os ministérios públicos, e a gente, em si, a gente tem que estar unido, né? Trocando ideia, trocando experiência e fortalecendo o setor. Essa é realmente a ideia que a gente pede. Portanto, a gente vai pedir realmente o apoio dos produtores, tá? A sensibilidade de cada um e a participação efetiva. A gente vai pedir também que as empresas produtoras de ração elas façam para a gente um detalhamento, um informativo melhor, porque são feitos aqueles repasses e a gente não tem muito saber qual foi a quantidade que foi. Para a gente poder fazer uma prestação de conta bem feita, a gente precisa também saber direito o que a gente está recebendo. Então, a gente está querendo realmente fazer uma coisa num formato novo e a gente pede a colaboração de todos vocês. Se a gente tiver dificuldade das fábricas, a gente vai pedir aos produtores, que aqueles que puderem nos informem o que está comprando, para a gente pelo menos ver se está batendo, se está acompanhando, porque a maior parte do recurso que é investido no setor é das fábricas. Então, é legal que a gente possa ter realmente essa transparência. Tá? Então, assim, esse é o debate que essa chapa que a ISO coloca está propondo. Esse é o nosso plano para 2016 e 2017. São esses os candidatos. Se alguém mais quiser lançar alguma chapa, está aberto aí para quem quiser participar. E aquele que não concordar com ela também pode se manifestar. Todos concordam. Sendo assim, a nova diretoria eleita para o biênio 2016 e 2018. Nesse momento, ouviremos as palavras da senhora advogada doutora Letícia von Sostens, a qual fará a ação declaratória. Boa tarde, eu me sinto melhor assim, mais próxima, olhando para vocês, né? Acho que não preciso me apresentar novamente, mas vou recapitular um pouco da nossa ação e vou externar a preocupação que eu tenho, né, com os rumos desse processo judicial, inclusive com seus reflexos na Lei Cortez Pereira. Tá? Então, como vocês talvez se recordem, em 2013 eu estive lá no Monza, certo? Apresentando a proposta do escritório, do Silveira Dias Advocacia, para patrocinar essa ação. Naquela oportunidade, eu adverti, né, tanto a vocês como uma autoadvertência, né, de que nós teríamos um embate muito árduo, certo? Porque, embora nominalmente nossos adversários fossem 3, né, o IBAMA, o IDEMA e a FEMURNE, mas, no contexto da sociedade, além do Ministério Público, que atua como fiscal da lei nessas ações, nós teríamos resistências diversas, né? E não foi diferente. Logo quando eu ingressei com a ação e marquei para falar com a juíza sobre o nosso pedido de liminar, quando eu cheguei lá, certo, ela já tinha me dito que uma equipe da Procuradoria Federal já tinha estado com ela, certo? Para levantar as teses deles, né, e influenciar já desde então no que veio a ser realmente a decisão dela de negar a nossa liminar. O pedido principal desta ação, naquele momento, nós só tínhamos como referencial de definição de atividades agro-silvopastoris a resolução do CONAMA 458. Né? Então, nós construímos o que a gente chama de interpretação sistemática, né, teleológica, né, finalística, e utilizando uma metodologia muito moderna de
de interpretação, que é o diálogo das fontes, para reunir, a partir do texto constitucional, passando pelas leis que regulamentam a agricultura, a Política Nacional de Agricultura, a Política Nacional de Pesca e o próprio novo Código Florestal, seus princípios e diretrizes, para construir o entendimento de que os destinatários daquelas normas, outras, são os mesmos destinatários do Código Florestal. Quem são? Os produtores rurais, aqueles que produzem alimentos, certo? E aí, usávamos como reforço da nossa tese principal a resolução do CONAMA, que definia a atividade agro-silvopastoril. No meio do caminho da ação, como vocês sabem, saiu a Instrução Normativa do Meio Ambiente, regulamentando o cadastro ambiental rural. E lá, mais uma vez, a definição de atividades agro-silvopastoris veio. Nós levamos ao conhecimento do Judiciário esta instrução normativa, tanto na primeira instância, ainda com a doutora Gisele, certo? Como na apelação, porque aí nós perdemos, na primeira instância, esse quadro ele ficou bem claro desde o início, desde meu primeiro contato com a juíza, que a gente já começou perdendo, né? Mas aí, na apelação, que é o recurso que nós fazemos da decisão desfavorável de primeira instância, eu levei, além de levar todo o debate que ocorreu aqui na primeira instância, levei ao conhecimento do Tribunal Regional Federal da 5ª Região a instrução normativa. Quando veio o julgamento da apelação, eu estive lá fazendo sustentação oral, né? E o voto do desembargador, nesse momento é o desembargador Edilson Nobre, potiguar, né? E ele fez um voto repelindo a minha tese de interpretação, acolhendo os argumentos do Ministério Público e do IBAMA e do IDEMA de que atividades agro-silvopastoris, no caso, são os sistemas agro-silvopastoris, aquele consórcio, né, entre agricultura, pecuária e silvicultura, e nós perdemos. Só que aí, quando eu li, né, recebi o acórdão, que li a decisão, percebi que o desembargador não tinha se manifestado sobre o direito novo que aconteceu durante a ação, que era a instrução normativa. E aí fiz um recurso chamado embargo de declaração, pedindo que ele suprisse essa omissão, certo? Esses embargos de declaração foram rejeitados. O que significa isso? Ele disse, olha, não tem omissão. Eu julguei de acordo com o meu convencimento. Eu não sou obrigado a me pronunciar sobre todas as teses. E, no meio do caminho, ele dá a entender que a instrução normativa é irrelevante como ato normativo, certo? Que ele não consideraria, embora ele tenha rejeitado e mantido a omissão, mas ele deu a entender que não consideraria a instrução normativa, que isso não muda o cenário, nem é o entendimento dele. Nesse meio tempo veio, né, a gloriosa Lei Cortês Pereira. E aí, quando nós perdemos os embargos de declaração, eu propus que nós fizéssemos um novo embargo, dessa vez pedindo que o tribunal se manifestasse sobre a Lei Cortês Pereira. Certo? Por quê? Porque nem a instrução normativa, nem a Lei Estadual Cortês Pereira podem ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Certo? Então, se a gente queria esgotar a instância, a última instância para falar sobre essas duas normas é o tribunal. Nem para o STJ eu não posso levar a instrução normativa, porque o STJ ele apenas uniformiza o entendimento sobre lei federal. E aí a jurisprudência é pacífica de que regulamento, instrução normativa, não é lei federal em sentido estrito e, consequentemente, não cabe pronunciamento, a não ser de legalidade do ato. Muito bem, fizemos esse embargo de declaração, pedindo que o desembargador, mais uma vez, apreciasse o nosso direito à luz da Lei Cortês Pereira. E esses embargos de declaração foram novamente rejeitados, dessa vez sob o argumento de que o direito superveniente deveria ter sido alegado antes do julgamento final, certo?
tudo entendimentos jurisprudenciais para todos os gostos, porque a jurisprudência que eu mandei para ele foi exatamente no sentido oposto, que embargo de declaração se prestam, sim, para falar de direito superveniente. Mas isso são questiúnculas jurídicas. O que nos interessa agora é que abriu o prazo para a gente subir para o Superior Tribunal de Justiça. E nós estamos na fase exatamente de elaboração desse recurso, certo? Os riscos dessa ação declaratória, como o próprio Orígenes falou desde o início, a gente sabia que tinha risco, mas a gente não tinha alternativa. Vocês estavam sendo impedidos de trabalhar por conta de uma interpretação equivocada do Código Florestal, certo? E só havia um caminho de buscar o entendimento dessa lei. Era o judiciário, era a quem cabia dar a última palavra. Agora, o que me preocupa nesse momento, e o que, evidentemente, me traz muita responsabilidade com esse recurso, né, porque eu já fiz 2 testes com a Lei Cortez Pereira na Justiça Federal. Certo? Depois disso, eu tenho alguns casos de alguns carcinicultores individualmente, ações, umas antigas e uma já depois do Código Florestal, que é o Casinino, né? Certo? E eu entrei com o pedido de julgamento antecipado da lide com base na Lei Cortez Pereira. No caso de Nino, a juíza é a mesma que nos negou o direito na declaratória, a doutora Gisele, certo? Essa minha petição já tem 40 dias e está lá concluso para ela não se manifestou. Meu sentimento, ela sabe que o Ministério Público está se movimentando para questionar a constitucionalidade da Lei Cortez Pereira. Certo? E o meu sentimento é que ela quer esperar um pouco isso. Tá? O segundo foi em Açu, com um colega de vocês, que é tratorista, e que tem um viveirinho de 5 hectares. E eu entrei com um pedido de julgamento antecipado da lide, alegando 2 artigos da Lei Cortez Pereira que se enquadram para a maioria de vocês. O primeiro é o artigo 10, que diz que carcinicultura até 15 módulos fiscais tem direito a ficar em margem de rio, certo? Porque lá a APP, que eles dizem que está sendo ocupada, é a do margem do rio Miaçaba. Tá? Então, eu disse, olha, excelência, se ele está em APP de rio, a Lei Cortez Pereira admite que ele fique. Ele e a sua infraestrutura associada, que é como está no dispositivo. Se eu disser a vocês que eu nunca vi uma decisão tão recorde em tempo, certo? Para vocês terem uma ideia, eu avisei, tá? Eu fiz contato com o secretário da vara, disse, olha, eu quero ir aí falar com o juiz antes dele se manifestar. Eu quero explicar para ele a Lei Cortez Pereira. Combinei, o secretário disse, pode vir quarta-feira. Eu saí de Natal ao meio-dia. Quando eu cheguei em Açu, às 15h, já estava sentenciado. Então, a gente percebe que a questão não é só legal, certo? Há, sim. E o meu receio é dessa contaminação na Justiça Federal. Aí, a sentença, dizendo que o artigo 10... não dava direito, né, que eu mandei para a origem. E aí ele fez uma salada, misturou, porque a infraestrutura é considerada de interesse social, certo? Aí ele veio para dizer que a vontade de negar é tanta que eles fez uma salada para dizer que a carcinicultura não é considerada de interesse social, mas eu nunca disse que a carcinicultura é de interesse social. Pela leitura do Código, está muito claro que a carcinicultura não é de interesse social. Eu não disse isso, excelência. E aí negou. Mas ele não falou do artigo 18. Qual é o artigo 18 da Lei Cortez Pereira? É o que diz que nós, carcinicultores, temos direito de ficar em qualquer APP, desde que lá estejamos desde 22 de julho de 2008. Voltei. A sentença ainda pedi assim, me faça um favor, será quarta-feira, né? Eu disse, por favor, secretário, então, segura um pouquinho a publicação. Quando eu cheguei na quinta de manhã, tinha sido publicado. Enquanto eu vinha de Açu, ele publicou. Né? Então, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, para entrar com os embargos de declaração.
fiz os embargos de declaração pedindo que ele apreciasse o artigo 18, certo? Veio aquela respostinha padrão de que eles não são obrigados a apreciar todas as teses, né? Mas o que me transtornou, gente, vocês podem ter certeza, transtornou de eu ficar gelada, certo? Foi um parágrafo que ele diz o seguinte: porém, mesmo que não fosse o caso de rejeição dos embargos, não se pode aplicar o artigo 18 isoladamente, como pretende o requerente, porque a legislação ambiental ela tem que ser analisada no seu contexto maior. Eu disse, entendi, Excelência. Entendi que a Justiça Federal quer negar a aplicabilidade do artigo 18. E qual é o perigo? É da Justiça Federal o acórdão que diz que a atividade de agro-silvopastoril não contempla a cassinicultura, certo? E muitos de vocês estão com ação na Justiça Federal. Se na Justiça Estadual nós teríamos um pouco mais de facilidade, porque a lei estadual, né, exige, fica mais difícil para o desembargador dizer que não aplica a lei estadual, até porque ela até agora não foi questionada a sua constitucionalidade, certo? Mas na Justiça Federal nós temos um referencial que está valendo, né? Como referencial de jurisprudência. Claro, não transitou em julgado, certo? Ainda não tem o efeito, né, de ser a última palavra, mas está servindo como referencial para tudo. Tá? Então, essa preocupação ela tem aumentado em muito a minha responsabilidade nesse recurso, certo? Porque nós sabemos do esforço, né, desses que estão aqui e da expectativa de todos vocês, do deputado Gustavo Carvalho, que acaba de chegar, para aprovar essa lei, que nós sabemos que ela está em absoluta consonância com o Código Florestal, certo? Porém, essa coisa impregnada, né, que está na Justiça Federal pode fazer com que a nossa lei se enfraqueça na hora de sua aplicação. Tá? Então, daí a razão de a gente não poder deixar esse acórdão transitar em julgado e ter que batalhar por ele em todas as instâncias. Até recurso extraordinário, que é o do STF, eu me proponho a pensar se cabe, já que eu aleguei matéria constitucional. Mas é um pouco mais difícil, mas ainda está no meu rol de recursos. Né? Exatamente, são os recursos que nós temos para discutir esse direito. Tá? Então, esse é o momento que nós estamos vivendo, é bem tenso. Né? Há uma insegurança jurídica, sim, por conta da divergência do que diz a lei e do que interpretou o tribunal em relação ao Código Florestal, certo? Essa insegurança está se traduzindo na timidez com que o órgão ambiental está aplicando. Hoje mesmo, Marcelo me mandou um comunicado do IDEMA para ele assinar o TAC de recuo, certo? Com base no parecer de 2014, certo? Além disso, gente, o Ministério Público, hoje representado pela procuradora Clarizier, essa tem ódio a vocês, assim, né? Deve ser alérgica a camarão, a coitadinha não pode comer camarão, só pode, porque não tem razão, né? Então, ela fez 2 recomendações extremamente capciosas. Vejam só, muitos de vocês estão em área da União, não é verdade? Certo? Porque lá o terreno de marinha, etc. Então, ela fez uma recomendação para a SPU, dizendo que a SPU, recomendando que a SPU não regularizasse cassinicultura nos terrenos da União com base na Lei Cortez Pereira. Vejam que absurdo. O Ministério Público, fiscal da lei, certo? Induzindo um órgão da administração direta a descumprir uma lei. Aí, Para e Passo fez uma recomendação para o IDEMA, que diz o seguinte: IDEMA,
antes de conceder a licença aos cassinicultores, pergunte à União se eles estão regularizados com ela. Se eles não estiverem regularizados com a União, não conceda. Certo? Então, gente, nossos adversários, além de muito aguerridos, né, eles são poderosos. Porque eu não tenho nenhum poder de fazer uma recomendação para o IDEMA, ou para quem quer que seja, né, para que cumpra a Lei Cortês Pereira. Mas a moça lá tem essa prerrogativa. E nós sabemos o quanto isso intimida o servidor público, certo? Que tem receio. Ela pede que sejam enviados para o Ministério Público Federal todos os autos de infração que venham a ser julgados improcedentes com base na lei e todos os licenciamentos concedidos com base na lei. Para quê? Ela é conferente de processo de licenciamento? Não existe isso, né? Mas por que ela quer isso? Ela quer que o servidor saiba que ela vai saber quem foi que concedeu a licença. Certo? Então, esse é o cenário. Tá? Naturalmente, na advocacia, a gente vive de ganhar e de perder. Tá certo? Perder em primeira e segunda instância, ainda para a gente não é o fim, não. Né? Até porque nós acreditamos que, saindo desse ambiente contaminado por esses maus, né, essas desinformações sobre a cassinicultura, chegando num ambiente, lá sim, mais imparcial, como é o Superior Tribunal de Justiça, né, nós teremos a oportunidade de levar a nossa tese e de que ela seja apreciada, não só dentro da legalidade, mas da própria racionalidade. Certo? Então, faculto para quem quiser alguma pergunta, mas considero que meu recado foi dado. E essas foram as palavras da senhora advogada, doutora Letícia von Sosten, realizando a ação declaratória. Nesse momento, convido para compor a mesa o senhor deputado estadual Gustavo Carvalho, autor da lei, governador Cortês Pereira. O deputado Gustavo Carvalho vem realizando um relevante serviço, apoiando todos os criadores de camarão do estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, deputado. Tome assento. A nossa solenidade. Deputado Gustavo Carvalho, seja bem-vindo à solenidade na tarde de hoje. O deputado é autor da Lei Governador Cortês Pereira, pelo desenvolvimento sustentável de nossa tradição. A Lei Cortês Pereira, criada por iniciativa do deputado Gustavo Carvalho, foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Robinson Faria, promovendo o fomento, proteção e regulamentação da carcinicultura do estado do Rio Grande do Norte. A lei apoia pesquisas de inovação e reserva atenção especial à conservação do meio ambiente e à biodiversidade, garantindo o desenvolvimento tecnológico e a valorização profissional dos técnicos e trabalhadores. Assim, a regulamentação pode contribuir para o retorno do nosso estado ao posto de maior produtor de camarão do país, uma atividade que garante emprego, renda e divisas. E mais que uma iguaria da nossa gastronomia, a produção de camarão representa muito para o desenvolvimento do nosso estado. Nesse momento, com muita atenção, ouviremos as palavras do senhor deputado estadual Gustavo Carvalho, autor da lei, governador Cortês Pereira. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar aqui me desculpando pelo atraso que tive aqui com vocês, em função de que hoje nós concluímos o nosso período legislativo esse ano e a nossa sessão votou matérias complicadas como o orçamento, o plano plurianual, plano estadual de educação, e nós só conseguimos concluir a sessão às 16 horas. E ainda existia uma confraternização dos funcionários da casa, dos servidores da casa, que eu passo lá. Peço desculpas, eu não gosto de atrasar.
Mas gostaria, em primeiro lugar, de dizer aqui a vocês da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui nesse momento. Porque sempre fui, por todos os carcinicultores, por Itamar, por Orígenes, por Pedro, por todos que estão aqui, nossos debates com Letícia, muito bem recebido e reconhecido por vocês. E eu quero agradecer a cada um dos senhores, das senhoras, o carinho que sempre dedicaram à nossa palavra, à nossa amizade. Em segundo lugar, dizer, Orígenes e Itamar, que a carcinicultura é uma atividade de total vocação do Rio Grande do Norte. E o político que faz política com vocação, e eu me credencio com isso, se sente altamente feliz quando vê o resultado de um trabalho tornar-se realidade. Eu confesso a vocês que uma das maiores alegrias dos meus mandatos, e eu estou no 3º mandato, é a consolidação da regulamentação da carcinicultura no Rio Grande do Norte. E, dona Aida, que prazer ter aqui a senhora, ter aqui a Ilha, ter aqui seu neto conosco, porque eu quero dizer que a minha homenagem não poderia ser mais justa a um homem que foi o primeiro defensor dessa causa, a um homem que foi defensor de grandes causas do Rio Grande do Norte. E eu tive o prazer e a oportunidade de conhecê-lo, ainda menino, na cidade de Poço Branco. Meu pai era prefeito e o governador Cortez nos fez uma visita. E, por incrível que pareça, com 7 anos, eu, menino, mas eu sempre gostei de participar de rodas adultas. Então, o meu pai me dava essa satisfação de poder participar, de ouvir, né? Sem falar. Mas, dali, dona Aida, eu comecei a admirar o governador Cortez Pereira em função de que ele só falava positividade, só falava energia, só contagiava com as coisas que engrandeceriam um dia o nosso Estado. O governador Cortez foi um homem à frente do seu tempo, e eu sempre digo isso, e eu acho que essa homenagem vai reproduzir resultados para o Rio Grande do Norte que ele sempre sonhou, que ele sonhava, que ele tinha como convicção, não só no Projeto Camarão, mas eu espero até que amanhã outros projetos idealizados por ele também possam ter a segurança jurídica que nós estamos tendo a partir de agora com a carcinicultura. Doutora Letícia, eu cheguei aqui, mas escutei o final da palestra. E eu quero garantir ao setor uma coisa. Eu quero garantir que a lei vai ser cumprida na integridade, porque eu vou ser fiscal dessa lei. Podem ter a certeza que a lei será cumprida na íntegra. E aonde os senhores tiverem dificuldades, eu solicito a cada um que me encaminhe essas dificuldades, porque eu serei o maior advogado do cumprimento dessa lei. Até porque lei é lei. E esse Estado merece respeito. Eu fico impressionado e agradeci muito ontem ao governador Robson pela sensibilidade que teve em recuperar a insensibilidade que houve com relação ao projeto, ainda quando era deputado e o apresentou. Eu agradeci a todos os meus pares na Assembleia, porque houve uma contribuição muito grande de todos eles, contribuição e compreensão da importância do projeto, principalmente ao presidente Ezequiel, que fez barreira comigo nessa causa, e eu quero fazer justiça a isso. E ontem, na oportunidade que nós estávamos lá na cooperativa, Pedro, no Camarões, eu já fiz dizer ao governador que alguns setores do próprio governo estavam dificultando a implementação concreta do que se tornou lei. E pedi, mais uma vez, a sua sensibilidade para que esse problema possa ser contornado da forma mais imediata possível. Inclusive, eu vou ao IGARNE a próxima semana, que eu sei que lá estão tendo algumas barreiras. Eu fico feliz quando vejo a sensibilidade que tiveram meus colegas, a sensibilidade que teve Robson, por saber que esse projeto acarreta e traz desenvolvimento econômico para o Estado, que gera emprego, que cria renda.
É um projeto que eu tenho certeza que nos próximos dias já dará um resultado positivo, não só ao setor, mas à economia do Estado. E digo mais, fico triste quando vejo a insensatez de órgãos ambientais, como o órgão federal que nós temos hoje aqui, como o IBAMA. E eu vou combater, não só na tribuna da Assembleia, mas aonde puder, atitudes desrespeitosas para com o crescimento econômico do Estado do Rio Grande do Norte. Nós não podemos aceitar, nós não podemos acatar que decisões de pessoas que são descomprometidas com o Estado do Rio Grande do Norte venham a ser levadas a efeito como estão sendo. Eu quero que vocês contem sempre com um parceiro, com um amigo, contem com o nosso mandato, porque nós sempre nos pautamos dessa linha desenvolvimentista, em busca de um Rio Grande do Norte a cada dia melhor. Dona Aida, Aila, recebam de mim uma singela homenagem que eu presto nesse momento a vocês, e eu pediria para a Aila também vir aqui receber junto com Dona Aida, porque eu mandei encadernar o projeto de lei para entregar a vocês, num gesto de gratidão por tudo que foi o governador Cortez Pereira para o Estado do Rio Grande do Norte. Por favor, se dirija aqui também. Como é o nome dele? Adriano. Quero deixar o meu abraço para a senhora, para a Ilha, para a Aldinha, para Cortezinho, família, porque eu sempre tive para a Aida, que eu sempre tive o maior carinho, o maior respeito, e que, em determinado momento, vocês foram muito importantes para esse Estado. Nosso reconhecimento aqui. E, nesse momento, o deputado estadual Gustavo Carvalho, autor da lei, governador Cortez Pereira, faz uma homenagem à Dona Aida Cortez, viúva do saudoso governador Cortez Pereira de Araújo. Foto oficial ao lado da família, do neto. Momento de muita felicidade. Dona Aida recebendo a homenagem da tão sonhada lei da carcinicultura do Estado do Rio Grande do Norte. Amigos, concluindo aqui a minha fala, e eu vou ser breve, nós temos aqui comemorar a consolidação disso, mas, Orígenes, Itamar, Pedro, fiquem certos de que nós estaremos na Assembleia vigilantes, porque nós sabemos que a promulgação da lei foi uma vitória, mas a maior vitória nossa será o cumprimento na íntegra do que está promulgado. Muito obrigado a todos, uma boa noite. E eu quero desejar a cada um dos senhores e das senhoras um Natal de paz, de muita felicidade, de saúde, um Natal de confraternização e um 2016 cheio de novas esperanças, de realizações e de muitas vitórias para o setor. Muito obrigado. Eu gostaria agora de entregar ao meu amigo, presidente Orígenes, também uma encadernação da Lei 9.978/2015, Desenvolvimento Sustentável da Cassinicultura no Estado do Rio Grande do Norte, Lei Governador José Cortez Pereira de Araújo. Nesse momento, o deputado estadual Gustavo Carvalho, autor da Lei 9.978/2015, entregando ao presidente da Associação Norte Rio Grandense, Orígenes, o livro com a lei impressa. Convido agora para fazer a entrega o presidente da ABCC, meu amigo Itamar Rocha, do projeto impresso da lei governador José Cortez Pereira. Senhor Itamar Rocha. Itamar, quero reconhecer aqui tudo o que você representa para o setor no cenário nacional. Parabéns. Senhor presidente Itamar Rocha, recebendo das mãos do deputado estadual Gustavo Carvalho
a impressão da Lei 9.978, a Lei da Carcinicultura do Estado do Rio Grande do Norte. Gostaria de fazer justiça também ao presidente da cooperativa, o meu amigo Pedro, a receber um exemplar da lei, governador Cortes Pereira. Senhor Pedro Fernandes, presidente da cooperativa, recebendo também das mãos do deputado estadual Gustavo Carvalho a impressão da Lei 9.978, 9 de setembro de 2015. Muito obrigado a todos e parabéns a vocês. E essas foram as palavras do deputado estadual Gustavo Carvalho, autor da Lei 9.978, de setembro de 2015, fazendo as suas homenagens à senhora Ida, ao presidente Orígenes, ao presidente Itamar e ao presidente Pedro Fernandes. Eu gostaria também de dizer à dona Ida uma ação que nós também estamos patrocinando e que eu acho que, se nós ganharmos, será uma grande homenagem ao governador Cortes Pereira, porque é exatamente, nós estamos tentando manter, certo, em atividade, a carcinicultura da fazenda Camarão do Povo, certo? Que, numa ação civil pública, teve a ordem de desativação e, com a chegada do novo Código Florestal, nós estamos pedindo a revisão dessa coisa julgada, certo? E se nós vencermos, agora eu arrepiei, se nós vencermos, certo, será a preservação desse grande projeto que foi a Fazenda Camarão do Povo, numa homenagem também ao governador Cortes Pereira. Muito bem. Eu registro aqui a presença do sonoplasta Marcelo, fotógrafo Oséias Queiroz, Fábio Pessoa, cinegrafista, pela cobertura da solenidade na tarde e noite de hoje. Nesse momento, convido o senhor presidente reeleito, Orígenes Monte Neto, para dar posse à nova diretoria e encerrando os trabalhos da Associação Norte Rio Grandense dos Criadores de Camarão. Muito bem, governador. Dispensando as formalidades de praxe, a chapa eleita tem como presidente esse que vos fala, vice-presidente Pedro Fernandes, secretário meu amigo Solon, diretor financeiro Álvaro Alvinho, diretora técnica Ana Carolina, que no momento está em viagem ao exterior. Pois não. Eu acabo de receber a informação que o diretor do IBAMA no Rio Grande do Norte foi destituído do cargo. Bem, vamos esperar que o próximo seja diferente, né? Diretor comercial, meu amigo Nilton Bacurau, e diretor de laboratório, minha amiga Jaqueline, que está aqui presentes. Bem, encerramos aqui essa assembleia da NCC e vamos para dar continuidade com a assembleia da ABCC. Senhores, por gentileza, faltou alguém assinar a lista? Se faltou, pode pegar aqui e assinar a lista. Nesse momento, convido o senhor presidente Itamar Rocha, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, para dar início aos seus trabalhos na noite de hoje. Bem, boa tarde, boa noite já a todos. E eu queria cumprimentar a mesa, aqui já bastante nominada, né? Mas o deputado, a nossa homenageada, do saudoso governador Cortes Pereira, que eu tive o prazer de conhecê-lo. E, inclusive, na minha apresentação, eu puxei até um pouquinho, que a minha monografia foi Cultivo de Camarão com Ração, que foi em 74. E eu visitei os projetos de camarão daqui da Imparne em 73. Né? Então, assim, que era o... E eu até mostrei, vou mostrar no slide, para mostrar quanto ele foi visionário, porque a produção do mundo de camarão cultivado, quando foi criado o projeto Camarão da Imparne, aqui, projeto Camarão do Rio Grande do Norte, era insignificante. Do mundo,
era menos de 20 mil toneladas. Então, hoje é 4.500.000 toneladas. Né? Então, só para mostrar assim, de quanto foi realmente visionário. E eu, assim, fiquei, na época, eu visitei aqui o projeto em 73, eu estava me formando, terminei em 74, e eu fiz a minha monografia cultivo de camarão com ração, né, para obter o grau de engenheiro de pesca. Então, assim, a gente realmente achamos desde o princípio, né, que essa homenagem era muito justa, e eu queria aqui só reforçar que para a gente foi uma satisfação muito grande, e a gente está hoje, nesse momento, homenageando, né, o ex-governador. E eu queria... eu sei que está no avançado da hora, porque a gente tinha pensado de fazer as coisas bem mais curtas, a gente tem uma confraternização, mas eu queria fazer uma apresentação, um pouquinho, a gente sempre faz, na última reunião da associação, no final do ano, um pouco da prestação de conta, que, como ele falou, vai estar lá no site da ABCC, que hoje é muito mais fácil de você pegar a coisa no site da ABCC, mas a gente vai mostrar um pouquinho da prestação de conta para dar como satisfação. E eu, como eu senti a falta, né, de muita gente do Rio Grande do Norte na FENACAM, e a gente considerou que tinha um recado, como a gente sempre faz, para mostrar por que o setor tem que bater, tem que se unir. Por quê? Porque o futuro é muito grande para esse setor. Então, assim, exatamente em homenagem e reforçando essa homenagem ao governador Cortez Pereira, a gente vai mostrar aí o que esse setor pode dar para o Rio Grande do Norte. Ninguém pode imaginar o que é que o setor da cassinicultura pode dar para o Rio Grande do Norte. Inclusive, ontem falamos para o governador que tem, por exemplo, no Rio Grande do Norte, 2 projetos que eu considero emblemáticos. Está aí, Solon, está aí, um dos projetos, ele administra, que ele pega água do mar, e tem 100 hectares, água do mar. E o outro projeto vizinho da Camarava, que tem 150 hectares, também pega água do mar, 2 bombeamentos. Então é o seguinte, ninguém pode imaginar o potencial do Estado, porque nós não estamos falando da água doce, que a água doce também tem um potencial enorme para crescer, nas águas oligoalinas, que são águas que não são aproveitadas para o consumo, diretamente consumo humano, e que estão sendo realmente cada dia mais utilizadas para a produção do camarão do Vanamei, que é o camarão hoje que é universal e está sendo praticamente 100% explorado no Brasil. Que o Estado tem um potencial, o Estado tem água subterrânea, que vem desde o Ceará, o aquífero de Jandaíra, que todo mundo no Ceará está usando, tem 500 empreendimentos só na região de Jaguaruana, pegando água do subsolo, água que é um aquífero que vem de lá e vem até o Rio Grande do Norte. Então é o seguinte, é uma riqueza muito grande, e esse camarão Vanamei, que nós já mostramos até em Petrolina, a 800 quilômetros do mar, eu até escrevi no artigo, eu digo, eu não sei se o Antônio Conselheiro estava certo, ele disse que o sertão vira mar. Não virou, mas o Vanamei, que é do Pacífico, nem no Atlântico ele tem, já está lá em Petrolina. Então, ou seja, é uma riqueza muito grande, e tudo isso exatamente, nasceu com a ideia brilhantismo, que é um sonho, que, na verdade, quando eu estou falando hoje, eu estou mostrando o número, é muito fácil todo mundo pensar, eu vou entrar, e eu estou vendo que essa atividade tem futuro, mas pensar no 40 e tantos anos atrás, porque 41 anos de formado eu fiz agora, dia 14. Então, pensar praticamente 50 anos atrás era um sonho. Ninguém podia imaginar. Certo? E aí, por isso que a gente realmente vê. E eu queria vou fazer uma apresentação rápida dessa questão da prestação de conta, porque os números estão tudo aí, vão estar na da BCC, e eu queria mostrar, para vocês verem assim, por quê, viu, deputado, por quê que eu acho que todos nós, do Rio Grande do Norte principalmente, porque eu disse até, o nosso Ori estava comigo, nós vamos falar que era o presidente do tribunal, que é o novo ministro, que ele disse assim, não, aquicultura é o silvopastoril, mas camarão não é. Aí eu
E Origens me sustentando, porque ele sabe que eu disse, olha, presidente, não foi Câmara Cascudo que disse que Potiguar é comedor de camarão, não. Não foi Câmara Cascudo, não. Potiguar saiu como comedor de camarão porque quando Maurício de Nassau chegou ao Brasil em 1625, que ele começou a disseminar o cultivo de peixes estuarinos em toda a região, começando por Pernambuco, mas veio para o Rio Grande do Norte, foi até Sergipe, e aí se botava, era a tainha, era o camurim, era o carapé, mas o camarão entrava. E os índios do Rio Grande do Norte só queriam comer camarão, não queria comer o peixe. Na realidade, eu disse, porque não tem nada escrito, né? E a semântica do negócio, ninguém pode dizer que não. Então, ou seja, mas essa é a realidade. O Rio Grande do Norte come camarão cultivado desde 1630, pelo menos. E foi aqui que a cultura se disseminou cada vez mais. Porque tinha as salinas, e nas salinas sempre entrava o camarão. Como entrava o cacetão, que era curimã grande, todo mundo sabe disso. Então, assim, essas coisas que a gente vem, é muita história, é muita cultura para você deixar que pessoas que entraram ontem, o Vietnã entrou ontem, hoje é o maior exportador de camarão do mundo, tem 50 anos de guerras. A Índia entrou ontem, a Tailândia e a própria China, porque em 86, quando eu fui para Taiwan, que era a China nacionalista, era o maior produtor do mundo, e a China ninguém nem falava que produzia. Certo? Então, ou seja, esse pessoal transformou o que eles não têm e que nós temos em grande quantidade. Nós temos uma riqueza natural, nós temos um clima altamente favorável, nós temos uma infraestrutura fundada. Eles transformou isso em riqueza. Né? E nós estamos aqui ainda discutindo quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Porque estamos deixando que pessoas que não têm eira nem beira no ditado popular, dito as normas do nosso setor e da nossa sociedade. Essas pessoas não têm compromisso com o nosso Estado, porque é uma riqueza natural que o Rio Grande do Norte tem, que lhe é peculiar. Não pode ser atrapalhado por pessoas que não têm nenhum compromisso com o desenvolvimento, com a geração de emprego, renda e oportunidade de negócio. E você não pode entender e justificar que o Equador, com a costa do Ceará, e que tem o Rio Grande do Norte tem 400 quilômetros, o Equador tem 600, e o Equador ter exportado 2 bilhões 580 milhões de dólares o ano passado, que é mais do que todo o agronegócio do sul da Bahia ao norte do Maranhão exportou. Não tem justificativa isso. Então, assim, isso que a gente eu vou mostrar bem rapidamente, mas, assim, para vocês entenderem, nós temos que somar a essa decisão na nossa Assembleia, que a gente sempre agradece, porque na primeira vez, deputado, que ontem o governador falou, nós tivemos 23-1. Dos 24 votos, 23-1, eu acho que foi recorde. Dessa vez só não foi os 23, porque os 4 que iam votar com a gente estavam de licença, ou estavam com problema. Você sabe disso, porque tanto o Nelton como o Hermano, todo mundo votaria com a gente. Tivemos 19-1. Então, ou seja, nós temos o apoio da nossa Assembleia, sempre tivemos. Tivemos agora o apoio do governador, restabeleceu, e ontem ele falou muito claramente, e aí nós só temos que agradecer, porque ele conhece, que veio do setor, eu não estou falando do setor do camarão, mas do setor do sal, que era as origens, que ele falou do pai dele, que há muito tempo que está envolvido com isso. E aí agora nós vamos, agora juntar nosso esforço. Eu vou levantar aí para passar um pouquinho, e vamos entrar no... Vou ficar de frente aqui. Vai, Neumann. Começa assim. Olha, pessoal, eu só queria assim, a Associação Brasileira, a ABCC, ela tem uma missão assim, bem maior do que realmente simplesmente defender os interesses dos produtores. Assim, ela tem da disseminação da informação. Nós sempre tivemos um diferencial no nosso produto, no nosso camarão, que foi ensinando. Nós temos curso de boas práticas de manejo de biossegurança desde 2003. Então, assim, nós temos código de conduta, primeiro foi no ano 2000.
Nós temos programas de gestão de qualidade de muito tempo, tudo publicado. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande. Mas nós disseminamos as informações. Então, essa é uma missão muito importante. Trazemos tudo que há de mais relevante do mundo e disseminamos a informação. E eu queria só mostrar essa foto da revista Amarela. Eu fiz esse projeto em 82. Então, 82. Para aqueles imbecis que dizem que um projeto de camarão só dura 5 anos, 82. Então, assim, esse aí está com 33 anos. Hoje a produtividade é 30 vezes maior do que era em 82. Então, não tem... A vida é eterna. Só, principalmente, que nós usamos probiótico, mas se não usar o probiótico mudando o solo, a vida é eterna. Pode passar. E aí nós estamos assim, olha, pessoal, para você ver assim, nem toda a banda do IBAMA é podre, porque esse livro aqui foi Novo Código Florestal Brasileiro. E eu fui um prefaciador. E esse cara é doutor, é mestre, é doutor, e é funcionário do IBAMA. Certo? E estava lá, Aldo Ribeiro foi prefaciador, o ministro da coisa, mas Itamar de Paiva Rocha fez o prefácio, e eu disse assim, eu vou escrever o que eu quiser. Eu escrevi 3 páginas. E o meu amigo Josemar disse, você vai fazer um prefácio, você está querendo escrever outro livro? E ele publicou na íntegra, porque é exatamente isso.